Então, Deus ele usa instrumentos, usa pessoas para fazer o milagre dele, para fazer a cura dele, né? Para nos amparar. E nós temos que estar sensíveis a isso e ter a decisão. Assim como a Letícia, ela decidiu ter fé. E por diversas vezes Deus falou com ela através da decisão dela. Então eu quero encorajar você que está aí a também fazer uma decisão na sua vida. Decida acreditar no Senhor, decida confiar a sua vida no Senhor e decida ter fé todos os dias. Acorda e fala, hoje eu decidi ter fé. E eu tenho certeza que Deus vai prosperar a sua vida muito mais. Hello, meu povo! Estamos aqui para mais um episódio do CaroCast. Sabadão, estamos aqui no Rala, é ou não é, Enio? O Enio voltou de férias, decidiu voltar aqui pro trabalho, tá aqui firme e forte, né? Tive que esperar ele chegar de Maldivas, mas deu tudo certo, né? Gente, o episódio de hoje, todo mundo sabe que eu sou apaixonada em histórias edificantes, né? Histórias reais, de pessoas reais, que tem algo muito importante, significativo para compartilhar conosco. Então, hoje a convidada é uma pessoa muito querida, que é a minha grande amiga Letícia Vieira, que tem uma história de vida incrível e que, desde sempre, eu falei para ela que eu queria que ela pudesse compartilhar um pouco da experiência de vida dela, um pouco da transformação, dos milagres que ela viveu, que ela presenciou, com vocês aí de casa. E eu espero que esse episódio possa vir a abençoar muitas mães, né, muitas mulheres, a ensinar, através da vida dela, a termos fé, a darmos passos de fé. Bom, primeiramente, muito obrigada por estar aqui hoje, por estar disponibilizando seu tempo, seu talento aqui conosco. Seja muito bem-vinda e eu quero que você se apresente aí para o pessoal. Bom dia, eu chamo a Caru de Comadre e aqui nós vamos fazer. Comadre, bom dia. Para mim é um grande privilégio estar aqui. Bom dia para sua audiência também. Então, para mim é um grande privilégio, é uma honra e um desafio estar aqui. Porque falar de coisas tão delicadas da minha vida é uma decisão. É uma decisão de transformar vidas. Porque para mim expor grandes coisas que eu passei, inclusive muitos sofrimentos, com grandes vitórias, é difícil. E tem sido muito difícil, mas agora virou uma decisão de vida que eu vou expor para que eu possa, de fato, transformar vidas. Porque eu tenho certeza que isso vai acontecer com toda a história, com tudo que eu passei com as crianças. Tenho certeza. Eu falo muito isso, né? Que pessoas curadas curam, pessoas transformadas transformam a vida de outras. Realmente não é algo fácil. Assim como você tem, né, teve as suas lutas, né, tem as suas lutas. A gente compartilhar aquilo que a gente viveu, realmente tem hora que mexe bem no emocional nosso, né? Muitas vezes, quando eu vou compartilhar também o testemunho de vida com as pessoas, do que eu passei no casamento e hoje, é algo que hoje, graças a Deus, não me dói, mas me lembra de coisas que eu vivi que às vezes a gente fala, nossa, mas será que eu passei por isso mesmo? Sim. Eu consegui passar por isso? A gente até fica assim, né, emocionado de lembrar de obstáculos que, graças a Deus, com a força do Senhor, foram superados. Bom, a Letícia, ela gente, formada em Direito, psicóloga, né? Muitos anos de atuação aí, ajudando pessoas, né? E agora continua firme nessa área. E vamos lá, eu queria que você contasse um pouco do seu testemunho pra gente, né? Qual foi o sentimento? Conta um pouco pro pessoal como que foi a sua história, como que é a sua história. Eu assisti já vários episódios, né, do CaroCast. Eu não lembro de alguém ter chorado, não, sabe? Mas hoje vai ter choro aqui, porque é impossível, como você disse, quando a gente fala da gente mesmo, a gente não se emocionar. Então, provavelmente, a emoção vai vir junto com as palavras, e eu acho que é isso, vida real, que eu quero passar aqui. Eu venho, né, hoje eu sou mãe de 2 meninos, do Lucas e do Miguel. Lucas tem 5 anos, Miguel tem 5 meses. Lucas nasceu com 28 semanas e 1 dia, prematuro extremo. Miguel nasceu de 33 semanas e 1 dia. Lucas ficou 84 dias em estado grave na UTI e Miguel ficou 61 dias. Os dois hoje são plenos de saúde, são meninos que vieram como milagre. Lucas, eu brinco que ele é meu profetinha. Ele profetiza muitas coisas, ele gosta de falar de Jesus, de Deus, e ele vem nos evangelizando.
Eu acredito muito que o Lucas veio me preparar até para receber o Miguel, preparar a mim, ao meu marido, ao pai deles, para receber os meninos. Porque é uma jornada muito difícil. Tem dor que você vai curando, porque você decide. Você tem ali aliados, tratamentos, pessoas, Deus, mas você tem que decidir curar aquela dor. É uma decisão. Tudo que a gente faz é uma decisão. Então, eu decidi. Mas tem lembranças, comadre, que são irreparáveis. O que eu vivi, o que eu vi meus filhos passando, são coisas irreparáveis. Eu nunca vou conseguir me esquecer disso. Eu vou conseguir cada dia mais cicatrizar um pouco aquela dor. Mas esquecer tudo que os meus filhos viveram, ver eles ali quase morrendo várias e várias vezes, é realmente testemunhar que Deus quis promover um milagre na vida deles e falou para mim: minha filha, vai, que eu estou dando esses meninos para que realmente a sua vida seja modificada, porque eles vieram para fazer diferença nesse mundo. Então, eles ressignificaram a minha vida, os meninos, em todos os sentidos. Na sua primeira gestação, né, que foi a do Lucas, com quanto tempo que você entrou em trabalho de parto? Eu tinha 25 semanas, eu entrei em trabalho de parto, eu não sou médica, vou falar alguns termos médicos, então vocês me desculpem se eu errar. Mas a Letícia já é quase formada em medicina, que eu brinco com ela. Porque tudo que ela passou, às vezes, quando o José acontece alguma coisinha, eu ligo primeiro para ela. Falo, comadre, me ajuda aqui. O que eu faço com isso? Infelizmente, acabou que disso a gente tira ganhos, né? Os médicos ainda brincam comigo, alguns. Você é minha colega? Porque de tanto eu viver aquilo, e eu vivi intensamente. Eu me entrego muito a tudo. Então, me entreguei a estudar, a escutar quem sabia. E estar ali contribuindo de alguma maneira com as equipes que os meus meninos passaram. Então, eu tinha a incompetência em istmo cervical, que é quando, grosseiramente falando, você fica grávida, você não sabe, não tem diagnóstico para isso. Então, na minha primeira gravidez, não tinha diagnóstico, o meu colo pesou, e aí simplesmente abriu. E aí a gente descobriu que eu tinha um colo que abria fácil. Fizemos os procedimentos que tinham que ser feitos na época, que era o pessar, a cerclagem não podia fazer mais. Mas aí fiz repouso absoluto, eu fazia xixi deitada na cama. Eu levantava só para fazer realmente assim, tomar um banho rápido e trabalhei minha mente. Era um trabalho, era uma decisão diária. Eu tive que trabalhar minha mente. E ali eu estava disposta até 40 semanas ficar deitada. Eu não reclamei um só dia. Isso faz parte muito da minha personalidade, sabe, comadre? Eu tenho certeza que tudo que Deus coloca na minha vida, e eu estou falando, quem convive comigo sabe que é assim. Eu não questiono. Eu sou muito resiliente, mas eu vou lutar para aquilo. Então, se Deus colocou aquela dificuldade na minha vida, é porque Ele tinha muitas coisas boas para trazer para mim. Mas foi muito difícil eu aceitar aquilo, porque foi um rompimento com uma crença. Gravidez é muito bom. Não é? Então, essa crença, esse romantismo que as pessoas trazem da gravidez foi extremamente frustrante, que eu falei, o que eu estou vivendo? Eu não estou vivendo um romantismo. E aí eu fiquei deitada, meu filho veio com 28 semanas, arrancaram meu filho de dentro de mim. Eu não podia ver meu filho foi para uma incubadora gravíssimo. Eu não sabia o que era aquilo. E eu lembro que a pediatra que pegou ele, maravilhosa, a Renata, falou, Letícia, primeiro deixa eu te explicar, eu sei que você deve estar questionando por que isso aconteceu com você. Eu lembro como se fosse hoje, dentro do centro cirúrgico. Eu falei assim, pula essa parte. Eu não estou questionando o que aconteceu comigo. Agora eu quero saber o que vai acontecer com meu filho. Eu estou aqui para viver um dia após outro, lutando do lado dele. E foi isso que eu fiz. Então, com o Miguel, eu fiz, aí eu já sabia que eu tinha incompetência istmo cervical, eu fiz cerclagem, fiz pessário, mas aí ele veio a nascer com 33. É até difícil a gente usar esse termo, né? De falar assim, você acha que na do Miguel foi mais fácil, mas assim, você, por já ter passado algo na do Lucas, você achou que foi a mesma intensidade de sentimento em ambas, né? Ou você já estava um pouco mais preparada para aquilo? Porque eu acredito muito que na do Lucas você foi pega extremamente de surpresa, né? Você não imaginava nada daquilo, do que pudesse acontecer, ainda mais quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente não tem noção nenhuma, não tem entendimento daquilo, dos próximos passos, né? Até quando você está ali, eu lembro que quando eu estava no centro cirúrgico ganhando o José, eu falava, e agora? Está tirando ele, vai levar ele para onde? Vai fazer o quê? Então, como que foi o seu sentimento em relação a uma gestação e a outra? É muito interessante essa pergunta,
Porque as pessoas me perguntaram muito isso. Mas elas nem perguntaram, elas afirmaram, você já está preparada. Não existe preparo para você sofrer. Verdade. Não existe, não tem como. Qual que é a única certeza que a gente tem nessa vida? Que a gente vai morrer. Você está preparado para alguém morrer do seu lado? Verdade. Impossível, não tem como a gente se preparar para sofrer. Não tem como eu me preparar para ver o que eu vi o Miguel passando, porque eu tinha visto o Lucas passar. Então, assim, eu não estava preparada. Pelo contrário, foi um choque maior, porque eu estava preparada para o Miguel não nascer prematuro. Eu preparei minha mente, eu fiz todo um acompanhamento para que o Miguel não nascesse prematuro. E aos 33 semanas, minha gravidez estava bem tranquila. Eu entrei em trabalho de parto e o Miguel teve que nascer de uma maneira abrupta, extremamente rápida, com uma equipe, graças a Deus, eu sempre tive equipes maravilhosas andando ao meu lado. Graças a Deus mesmo, ele capacita pessoas. E veio o Miguel. Então, as mães de UTI da segunda que eu fiquei, elas falavam, não, para você tá tranquilo, né? Porque você já teve um menino. Eu falei, não é assim. E, infelizmente, na primeira experiência minha, o meu bebê era um dos mais graves da UTI, que era o Lucas, e na segunda também, o Miguel era um dos mais graves da UTI. E isso é muito chocante. Então, eu ficava imaginando muito qual que era a minha missão ali dentro. Porque o Miguel nasceu com peso bom, o Miguel nasceu bem, ele nasceu assim, ele precisou ser ventilado 3 vezes na sala de parto. Aquilo eu vendo era muito chocante, porque eu estava passando muito mal, eu entendi o que estava acontecendo com o Miguel, e eu não conseguia falar, minha língua enrolava, e eu falava para o pediatra, por que ele não está respirando? Ele estava roxo, ele estava tendo insuficiência respiratória. E eu pensava, não é possível que eu vou viver tudo isso de novo. Mas eu vivi coisas piores. Eu vivi coisas, assim, muito piores com o Miguel. E ele me ensinou o seguinte, mãe, você é muito forte. Se você já era forte com o Lucas vai me preparando para, assim, mamãe, isso aqui é a vida real. Esquece o que eles estão falando aí de gravidez romântica, de maternidade romântica. A maternidade, ela não é romântica. Eu costumo dizer, não sei se você tem essa experiência ou sua audiência tem essa experiência, quando nasce o filho, morre uma mãe. Por quê? Porque nasce outra. Eu nasci 2 vezes com os meus meninos. Eu virei 2 pessoas diferentes. Para mim, hoje, eu sou uma pessoa melhor. Hoje, eu ressignifiquei muitas coisas que eu me importava demais, que eu não precisei me importar mais. Coisas pequenas, de mediocridade, de mesquinhez. Então, hoje, eu sou uma pessoa melhor. O Miguel veio me mostrando o seguinte, mãe, a vida é difícil, mas se você decidir, a gente pode fazer dessa vida boa demais. Então, para mim, quando eu vi tudo aquilo acontecer na experiência do Miguel, quando eu vi todas aquelas mães que eu conseguia, de alguma maneira, apoiar, e elas também me apoiavam, ali naquela rede de apoio dentro da UTI, eu falei assim, meu Deus, este é o caminho, é isso que o Senhor quis de mim, que eu apoiasse muitas pessoas com a minha história de vida e com a minha experiência. E eu vou te honrar, meu Deus. Várias vezes eu conversava isso com Deus lá na UTI e era em voz alta. E ali era uma equipe, parece que tinha uma equipe espiritual muito forte de trabalho. Parece não, tinha. Então, assim, foi tremenda a experiência que eu tive. Mas eu costumo até falar para o meu marido, porque eu ficava na UTI nas 84 dias que o Lucas ficou na UTI, lá não tinha espaço para a mãe no primeiro hospital. Eu fiquei 84 dias sentada na recepção do hospital. Era assim que eu queria. Meu marido, às vezes, falava, você está cansando demais. Porque eu podia entrar uma vez ao dia, depois que ele começou o canguru lá na frente, que ele começou a ficar um pouco menos grave, eu podia entrar para o canguru 2 vezes ao dia, que era 1 hora cada entrada. E meu marido falou, Letícia, você está cansando demais. Eu falei assim, e ele? Ele está lá em cima, entubado. Eu estou cansando? Você acha mesmo que é hora de eu cansar? Eu só saio dessa recepção o dia que eu saí com meu filho no meu colo. E quando eu engravidei do Miguel, é engraçado, que eu lembro desse jeitinho eu falar para Deus, Deus, a única coisa que eu te peço é para quando o Miguel nascer, depois, quando eu estiver alta do hospital, eu sair com ele no meu colo. E Deus não me deu isso, por quê? Esse não era o plano dele. Então, a gente pede coisas que é do nosso plano, não é do plano de Deus. E quando eu recebi a alta do hospital, quando Miguel nasceu, aquilo foi dilacerante. Comadre, você sair do hospital e deixar seu filho, eu vou falar, isso é muito difícil. É quase que uma dor irrecuperável. Seu filho ficar para trás, você não poder dormir com seu filho.
Como é que funciona a mente de uma mãe que não pode dormir com o seu filho, ter o cuidado com o seu filho? Então, veio o Lucas, que me esperava em casa e me ajudava. O Lucas estava ali me esperando, extremamente maduro. O Lucas, ele é muito maduro espiritualmente. Então, ele tem palavras, a gente sempre conversou demais. Na UTI, eu explicava para o Lucas. As pessoas acham que o bebê não escuta, né? Toda visita médica, tanto para o Lucas quanto para o Miguel, acabava a visita médica, eu explicava: meu filho, você está entubado por causa disso. É necessário, mas você vai superar. É só se esforçar. Vamos confiar em Deus e vamos agir. Vai dar certo, está tomando tal remédio. O Lucas ficou entubado, eu não sei nem me relembrar quantas vezes o Lucas foi entubado na UTI. Meu primeiro menino de 5 anos, falando para a audiência entender quem é o Lucas. Ele foi entubado várias vezes. Os médicos, muitos assim, achavam que realmente ele não ia sobreviver. Um menino de 28 semanas, de 1,1 kg. O Lucas cabia na palma da minha mão. O Lucas, às vezes, você colocava a mão nele, a pele dele saía assim um pouco na minha mão. E ali era uma luta diária. Você pensa, comadre, minha primeira gravidez, eu viver tudo aquilo com um menino gravíssimo. E sabe o que acontecia? Pressão social. Eu vivi uma pressão social imensa. Então, eu tive que lutar, comadre, com muitas coisas. Para cuidar do meu filho, para romper com algumas pessoas, com algumas pessoas que estavam em desarmonia com o que eu estava vivendo. Por quê? Eu não queria dar satisfação para as pessoas, que meu filho estava entubado, que ele estava grave. Então, tudo isso era um amontoado de coisas que eu estava vivendo. Era assim, um turbilhão que eu tinha que dar conta. Era esse meu papel. Durante o tempo que o Lucas estava na UTI, né, chegou alguma hora, ele fez algumas cirurgias. Fez o Lucas? O Miguel. O Miguel, né? Mas quando o Lucas estava, nesses momentos que ele chegou a ser... que ele foi para a UTI, que ele foi entubado, né? Você, em algum desses momentos, gerou alguma revolta no seu coração? Alguma coisa que você chegou a questionar a Deus, a falar assim, meu Deus, eu não tenho forças mais? Algum momento você passou por isso? Nunca. É difícil acreditar. Eu sei que até quem está me ouvindo e não me conhece, porque quem me conhece sabe que é verdade. Eu nunca questionei a Deus. Nunca. Sabe o que eu falava? Deus, me dá força, porque hoje eu estou fraca demais. Hoje parece que eu não vou conseguir. Eu não consigo mais ver meu filho morrendo. Me dá força. Eu sei que é isso que eu tenho que viver. Eu nunca questionei a Deus. O Lucas, para mim, é muito difícil falar, mas a minha gravidez foi muito conturbada. Desde o primeiro, muitas pessoas que convivem comigo vão saber dessa história até pela primeira vez. Desde o primeiro exame do Lucas, foi alterado. Um médico chegou a falar para mim que eu tinha que preparar a família porque o Lucas ia vegetar. Eu já te contei isso? Que o Lucas ia vegetar. Eu tive uma gravidez extremamente conturbada. Quando o Lucas nasce, o Lucas nasceu, né, prematuro extremo, eu comecei a ter várias outras dificuldades. O Lucas teve meningite, foi o único caso de meningite dentro da UTI. As pessoas que convivem comigo nem sabem. Por quê? Porque o bebê, comadre, ele causa uma comoção da gente ver. Você já viu um bebê entubado em foto? Já. É assim, devastador. Um bebê com CPAP. Um bebê cheio de acesso nele. Um bebê com sonda na boca. Aquilo mexe com qualquer ser humano, independente do tipo de coração que tiver a pessoa. O bebê é um anjo. Ele é um enviado assim, muito próximo de Deus para nos mostrar as coisas. Então, quando eu via meu filho com meningite, com crise convulsiva, o Lucas teve que tomar Gardenal, fenobarbital até 2 anos de idade. E os médicos fazendo de tudo, porque as meninas brincam, até a chefe da UTI passada, lá do Lucas, falava, o Lucas é o rodapé do livro. Porque tudo que não era para acontecer, acontecia com o Lucas. Tudo. Então, assim, aquilo eu não suportava mais. Tinha dia que eu falava, Deus, a minha dor está grande demais, me ajuda. Mas eu sei que eu tenho que passar por isso, Deus. Então, Deus foi muito... Ele me sustentou demais. Porque muitas vezes o meu marido ficava muito fraco e eu tinha que sustentar. Meu marido até às vezes acordava e falava assim, o que você está sentindo hoje? Porque era impressionante, comadre. Deus falava comigo, ele falava, hoje você prepara, que o Lucas está grave demais. E eu já ia preparada. Às vezes, no dia anterior, ele estava bem, tinha sido entubado, eu chegava na UTI, ele estava entubado. Então, assim,
Os médicos depois começaram a acreditar que ele ia sobreviver, mas falavam: Letícia, cuidado, seu filho vai sequelar, você tem que se preparar. Ele vai ser um menino que vai ter sequela. O seu menino provavelmente vai ser dependente do oxigênio. Comadre, por honra e glória de Deus, o Lucas saiu sem oxigênio da UTI. O Lucas ficou até quase 2 anos de idade, muito isolado. E isso foi a maior pressão social que eu pude viver. E eu combati o bom combate a todos. Por quê? Eu falo que Jesus foi crucificado. Quem estava lá do lado, defendendo Jesus, foi perseguido. Então, por que eu não ia ser perseguido? Porque eu estava defendendo meu filho. Fui julgada, fui perseguida. Eu não tinha que explicar por que meu filho tinha que ficar isolado. Ele tinha, ponto. Se você achasse ruim porque não podia me visitar, ou porque não podia ver o que estava acontecendo com meu filho, é porque você não tinha que estar ali ao meu lado naquele momento. Então, apoio é ação. Apoio não é só fala. Então, o Lucas teve que passar por uma equipe multidisciplinar grande para que ele não sequelasse. Era fisioterapeuta de noite dentro da minha casa, mas as pessoas não sabem disso. Sabe quantas horas eu dormia por dia? 1 hora por dia. Meu celular despertava de 15 em 15 minutos. O Lucas não conseguia mamar, comadre. Ele tinha falta de ar o tempo inteiro, ele ficava o tempo inteiro cianótico, ele ficava branco, roxo, a respiração dele não funcionava. E era o tempo inteiro. Aí vem anjos, assim, ajudando a gente. Eu até quero falar o nome do Dr. York, que é o anjo, né? Ele é. O nosso anjo, né, comadre? Que veio, e a Maluzinha, que tirou... que o Lucas está vivo hoje por causa da minha obstetra, a Maluzinha, e o Dr. Júlio, que é do Miguel. Então, essa equipe, esses anjos que Deus colocou aí na minha vida, foram me sustentando. O Dr. York salvou o Lucas muitas vezes depois que o Lucas saiu da UTI. Renata, dentro da UTI, que era a chefe da UTI, a primeira que o Lucas ficou, quantas vezes ela e Lívia salvaram? Agora, na segunda, depois eu vou trazer um pouco do Miguel. O que a equipe fez para o meu filho é só de enviar de Deus, comadre. Quem não é enviado de Deus não faz o que eles fizeram por mim, pelo meu marido e pelo Miguel. Então, para o Lucas, eu tive que combater muitas coisas. Então, aquilo era muito complicado, porque eu tinha que romper várias barreiras. Eu tive que ser muito, muito forte. Então, eu enfrentei muitas questões emocionais. Eu tive que ter muitos amparos ali, para que eu conseguisse ser mãe daquele menino. E que aquele menino não sequelasse. Tanto que ele não sequelou. Tanto que ali eu dividi, foi um crescimento pessoal tão tremendo, que eu dividi o joio do trigo. Eu dividi quem eu queria ser e quem eu queria que me acompanhasse a partir dali. Então, foi tremendo. Mas, na minha segunda gravidez, que nem foi planejada, foi desejada, eu sempre quis ter outro filho. Mas eu estava ali usando o anticoncepcional. Um certo dia o Lucas chegou e falou assim, a gente reza muito em casa, o Lucas falou: mamãe, papai do céu conversou comigo hoje. Meu filho, o que ele falou para você? Ele falou assim que vai pôr um bebê na sua barriga, esse bebê é um homem. Ele falou assim. Eu falei: gente, o Lucas já está com vontade de ter filho, para você ver o tanto que a nossa fé é pequena. O que eu fiz? Questionei o que o Lucas falou, questionei dentro de mim. Olha que absurdo. Achou que ele já queria um irmãozinho. Sim, eu sabendo que esse menino, ele vem como enviado de Deus, esse menino vem para mostrar para todo mundo o que Deus é capaz, e eu questionei o meu filho, tanto que a minha fé é pouca. E aí meu filho vem insistindo com isso, e eu uso contraceptivo dentro do meu corpo, que ele dura 6 meses, e não tem como eu engravidar, a gente não estava planejando, a gente não falava isso em casa. E o Lucas falava isso para todo mundo ao meu redor, tanto que a minha cunhada um dia me ligou e falou: Letícia, você está grávida? Eu grávida? O Lucas não para de falar que você está grávida. Você está tentando engravidar e não quer contar para ninguém? Eu falei: não, eu não estou tentando engravidar. O Lucas, ele levou essa palavra de Deus para todo mundo, mas ninguém acreditava nele, inclusive eu, a mãe. Até que um belo dia, eu passando mal demais, falei: o que está acontecendo? E descobri, né, que estava vindo o Miguel. Porque o Lucas anunciou, Deus anunciou para o Lucas, e o Lucas veio falando para a gente. Que era essa hora, porque quando o Lucas chegou em casa, que eu tinha muito desejo de ter outro filho, eu falava assim: Deus, eu não tenho mais coragem de ter outro filho. Eu não dou conta. É insuportável eu passar de novo por isso, eu não dou conta. Não dá. Então eu falei: Deus, o dia que for para eu ter outro filho, o Senhor vai colocar no meu coração. E Deus não conseguiu alcançar meu coração, comadre. Deus alcançou meu filho. Que é assim...
é mais que o meu coração, né? É. Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal aqui, em ambos momentos, né? O que você passou com o Lucas e o que você passou com o Miguel. Como que você reagia, a sua força vem do Senhor, mas como que você reagia com a questão de comentários, com a questão até mesmo... Tem a questão técnica, né? De médicos que vinham e às vezes te davam notícias, que no momento era aquilo que eles tinham para dar. Sim. Mas que com certeza era algo que devastava seu coração, né? Que seria uma notícia ruim. E também comentários externos, igual você teve de ter que não ter que dar explicação para as pessoas de fora, né? Sim. Como que você aprendeu a lidar com isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que, a maioria, que estão passando por momentos difíceis e que comentários, esse tipo de atitudes que as pessoas têm, às vezes até mesmo sem perceber, é algo que fere mais ainda, né? Sim. E que acaba afundando mais a pessoa, trazendo mais tristeza do que aquela pessoa já está passando, né? Sim, você me fez lembrar de uma mãe que aí há uns 2 anos atrás, eu vi num grupo que tinha uma mãe passando por uma dificuldade, um grupo de mães que eu faço parte, nem conhecia essa mãe, e eu chamei essa mãe no particular. O filho estava internado na UTI e essa mãe já estava desacreditada, inclusive, em Deus. E eu falei, olha, eu tenho essa experiência, meu filho, na época eu nem estava grávida do Miguel, ele nasceu prematuro extremo, se você quiser conversar comigo. E essa mãe me ligou, desesperada. E a grande questão, essa mãe, inclusive, médica, e aí médico é pior, né? Porque lê, sabe o que está acontecendo, das gravidades que podem acontecer. E ela disse, está muito difícil, porque as pessoas estão me pressionando ao meu redor. Isso é o mais difícil para mim. E aí eu dei um conselho para ela, que foi o que eu fiz. Na época do Lucas, eu menti para as pessoas. Eu mentia. As pessoas perguntavam, Letícia, como é que está o Lucas? Está bem, só está na UTI engordando. Porque foi uma maneira que eu vi de não ser pressionada. Porque a pressão maior que eu tinha era chegar dentro da UTI e ver meu filho morrendo. Aquilo, eu não tinha mais que gastar energia com nada. Eu não queria mais dar explicação porque que meu filho estava entubado. Eu não queria. Não era aquilo. Então, o que eu digo aí para a sua audiência, para a mãe que está passando por isso, escolhe o que você quiser. Não é o que o outro quiser. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para a gente. Ensinaram lá desde pequenininho que egoísta é um absurdo. É um absurdo você ser egoísta. A gente tem que saber canalizar as coisas. Neste momento, o egoísmo é extremamente importante. Como assim, sabe? Eu estou sendo egoísta porque eu não quero falar o que está acontecendo com meu filho. Por acaso, eu sou obrigada a dar satisfação para as pessoas? Eu sei que essas pessoas amam meu filho. Eu sei que essas pessoas me amam. Eu sei. Eu sei que elas estão lá em corrente de oração pelo meu filho. Mas me dói quando eu recebia ligação de pessoas que falavam assim... O dia que eu recebi essa ligação, inclusive, eu falei assim, eu não atendo mais nenhuma ligação, que falou assim, é normal o menino prematuro ficar na UTI, aproveita para você dormir. Quando ele for para casa, você não vai dormir. Eu achei de uma insensibilidade aquilo, tamanha, e a pessoa falou para me tranquilizar. Ela não falou para me agredir. Mas ela não entendia o que estava acontecendo. Não tem como ela entender. Ela não tinha essa experiência. Então, eu pensei, as pessoas querem me ajudar. Mas eu não estou dando conta, está doído demais. Então, eu comecei a mentir para as pessoas. Foi isso que eu fiz. Eu falava que o Lucas estava ali engordando. Não, ele está ali engordando. E eu falei para o meu marido, se você quiser contar, é uma opção sua. Para mim, eu não vou contar. Para ninguém. Absolutamente ninguém. No do Miguel, eu estava mais fortalecida nesse sentido. Porque eu já tinha rompido com algumas crenças assim, nocivas, né? Que a gente tem lá de trás. Então, eu já tinha, assim, romper essa coisa de dar satisfação. A gente, ser humano, tem muito isso, né? De agradar, de ter medo de crítica, né? Então, eu já estava menos neurótica, digamos assim, na gravidez do Miguel. Então, eu falei para o meu marido, Letícia, tantas pessoas me pedindo informações do Miguel, eu posso abrir um grupo no WhatsApp para dar informações? Falei, pode, não me coloque. Eu não quero. Pode informar essas pessoas. E você vai informar o sucinto. Eu não quero que as pessoas saibam tantas intimidades. Por quê, comadre? Porque energia, questão espiritual é forte, ela é alcançada de vários locais. Então, se tem uma pessoa que sabe que está acontecendo alguma coisa com o meu filho e está sofrendo, e está chorando, e está falando, tadinho, ele está sentindo. Eu estou ali, fortaleza ao lado do meu filho, então é o que eu quero.
O Miguel, ele foi operado, comadre, em 20 dias ele teve 4 cirurgias. O menino fez 4 cirurgias. O menino é o menino mais forte que eu posso conhecer na minha vida. Ele ama viver, ele e o Lucas. Eles amam, eles assim, eles são desbravadores. Eles vieram e modificaram as pessoas que estavam na volta deles. Eles vieram e falaram assim: pessoal, Deus existe, vem aqui, eu vou contar para vocês. Porque as pessoas da UTI, aquelas pessoas maravilhosas da UTI que o Miguel ficara, a equipe da enfermagem, a equipe da limpeza, eu sei o nome de todo mundo, eu ficaria falando aqui o nome de todo mundo, das meninas da fono, da recepção, os médicos, os fisioterapeutas. A gente pegou uma intimidade. Todo mundo, quem não ficava com o Miguel, passava na minha cadeira, porque lá é uma UTI humanizada. Eu até queria falar o nome, a Premium. É uma UTI, olha, eu vou falar, o serviço que vocês prestam para a comunidade é fantástico. É fantástico a humanização que vocês têm. Vocês não sabem o que vocês me ajudaram a me manter em pé em 61 dias. Você não tem noção dos sorrisos, comadre, que eu recebia diariamente ali. Nas notícias devastantes, nos choros, elas choravam junto comigo. Era todo mundo. A Aninha da limpeza, o dia que soube que o Miguel ia operar, ela me abraçava, mas ela chorava. As meninas, as técnicas de enfermagem, as que não ficavam com o Lucas, elas sentavam lá comigo, porque eu entrava lá 8h30 da manhã e saía às 18, 18h30. O horário era às 18. Aí as meninas ainda brincavam, tem que dar o toque de recolher para a Letícia, porque eu sou uma mãe que gosto de ficar lá dentro. Eu quero ver o que está acontecendo com o meu filho. Tanto que 2 perfurações intestinais, ele operou por causa de perfuração intestinal, eu notei antes. Por quê? Porque o médico, não tem como o médico ficar parado olhando assim, para a barriga do meu filho? Claro que não. Então, a UTI humanizada, ela traz isso, ela incorpora a ajuda da mãe, o olhar da mãe ali dentro. Então, foi assim, muito chocante o que eu passei. Foi muito, você vê seu filho entubado, entrando lá no centro cirúrgico para cortar a barriga dele, um menino que tem 2 quilos. Você fala, como é que esse menino vai voltar? Tirar o intestino dele? Então, você fala assim, meu Deus, como é que ele vai sobreviver? Então, assim, é muito difícil. Mas aí eu aprendi muito a lidar com essas críticas externas. Do Miguel não foi difícil. Gente, para quem... eu vou contar até uma curiosidade aqui. Miguelzinho nasceu como um presente, que foi no dia do meu aniversário, do Guilherme. Nós terminamos de comemorar nosso aniversário lá na Prêmio, né? Quando recebemos a notícia, a gente foi para lá. E aqui a Letícia é uma inspiração para mim, eu sempre falei muito isso para ela, né? Sempre falava. Mas a gente comentando essa questão da dor do outro, eu acho que a gente sempre tem que ter compaixão pelo próximo, né? Mas realmente saber aquilo que a pessoa tá passando é só quem realmente já passou. Então, muitas vezes eu falava para a Letícia assim, eu falava, comadre, eu não sei a dor que você está passando. Eu não sei, mas assim, eu tenho uma compaixão, um amor muito grande no meu coração por você, pela sua família e pelos seus filhos. E eu acho que o papel de todas as pessoas que estão perto da gente para dar apoio é esse, né? Eu pensava assim, gente, que forma que eu posso ajudar a Letícia? Que forma que eu posso ajudar o Miguel? E eu falava, eu posso ajudar eles com oração. Essa é a melhor maneira. Eu posso orar pela vida deles, eu posso orar para que Deus vá visitar o Miguel, para que Deus traga cura, para que Deus enche ele de saúde. E ele é mais um dos nossos milagres, né? Sim. Eu queria que você comentasse, porque eu conheço a Letícia de muitos anos, né? Antes dela casar. E eu falo que é engraçado que eu conheci várias Letícias. Eu conheci a Letícia antes de casar, eu conheci a Letícia que casou, eu conheci a Letícia, como ela falou, mãe do Lucas, e eu conheço hoje a Letícia, mãe do Lucas e do Miguel. E cada uma foi uma evolução mais bonita que a outra. Eu falo, a sua força é algo que me traz força também, que eu admiro, que eu me inspiro. E eu queria que você contasse o que tudo isso que você passou, porque é muito dolorido, é muita dor. E eu acho que você tinha 2 opções na vida. Era pegar a sua dor e você, às vezes, se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida de tudo que você viveu, de tudo que você passou, ou você poderia simplesmente mudar coisas na sua vida, mudar você e agradecer a Deus eternamente pelos milagres que Ele fez na sua vida, né? Eu queria que você contasse como que você mudou isso, o que mudou dentro de você depois de tudo isso que aconteceu.
Comadre, eu falo assim, você é tão tocada por Deus que eu nem sei esse roteiro, essas perguntas suas, eu nem sei, né? Você está fazendo aqui agora. Então, eu estou falando para a sua audiência só para contar. Toda pergunta que você me faz me remete a alguma coisa de Deus que eu vivi. Então, eu vou te responder essa pergunta com uma cena que aconteceu lá dentro da UTI. No dia que a gente soube da primeira perfuração intestinal do Miguel, o Miguel tinha tido uma hipertensão pulmonar inicial, que foi tratada, estava tudo certo. O Miguel estava pronto para alta, com 14 dias de UTI. Ele estava prontíssimo para alta. E ele teve que fazer uma transfusão sanguínea, o que é muito típico, inclusive, em prematuro. Isso acontece, eu entendi. O Lucas tinha passado por 4 transfusões. O Miguel foi tão grave que o Miguel passou por 9. Para você ver assim, a gravidade, muito obrigada, a gravidade que foi para o Miguel. E aí o Miguel começou, no sábado ele já não estava bem, e eu lutando junto com a equipe assim, revirando o menino, é uma equipe extremamente competente, a equipe revirou o menino, e o que está acontecendo, e eu chamando, demanda, exame, atrás de exame, até que descobriu uma infecção no Miguel. O Miguel não conseguia nem pegar veia, pegar acesso nele, teve que ir um cirurgião dissecar uma veia nele. Aquilo tudo era um processo extremamente dolorido. Você pensa, um cirurgião precisar lá dissecar a veia do seu filho, porque não pode entrar um antibiótico nele, que ele não dá conta. Não tem veia mais no menino. E aí, no outro dia, cheguei, ele estava pior ainda, antibiótico fazendo efeito, e os médicos lá, o chefe da UTI, a doutora Lília, o doutor Flávio, falou, Letícia, a gente corre um risco do Miguel perfurar o intestino. Não vai acontecer. E eles, exame atrás de exame, exame atrás de exame. Não perfurou. Quando foi na terça-feira, eu olhei, a doutora Lília estava de plantão à tarde. Eu falei, doutora Lília, pedi para as meninas, a Camilinha que estava lá, Camilinha, chama a doutora Lília para examinar o Miguel. Essa barriga do Miguel não está dando, não é padrão dele. Doutora Lília, Letícia, eu vou examinar ele agora. E ele é uma UTI humanizada, a gente fica lá dentro. E eu ali dentro olhando. Assim, eu lembro como se fosse hoje, a físio veio, o Miguel estava no CEPAP, ele estava pronto para alta em ar ambiente, não conseguiu, foi para o CEPAP, ele estava no CEPAP ali. Aí a doutora Letícia, eu vou fazer uma sedação nele, porque ele estava berrando de dor. E para eu examinar a barriga, que senão ele não aguenta de dor. No que ele sedou, quando eu olhei, ele começou a chocar, quase ter uma parada. E o aparelho dele apitar. E aquilo, e as mães dentro da UTI, aquilo. Aí a chefe de enfermagem, a Tati, maravilhosa, me abraçou assim, me tirou da UTI. Eu falei, Tati do céu, o que está acontecendo com meu filho? Ele estava pronto para alta. O que está acontecendo com meu filho? E aí a equipe se mobilizou, foi lá para dentro para salvar a vida do Miguel. O Miguel estava morrendo. O Miguel estava ali morrendo. E aí eu já fui para a Copa das Mães, as mães saíram, a equipe veio para fazer um apoio espiritual para mim, um rezando, o outro rezando. E ali eu gritei. Falei, Deus, eu não aceito amanhã. Eu aceito hoje. O senhor vai lá agora falar para a doutora Lília o que está acontecendo com meu filho. É agora, Deus. Eu não aceito amanhã. Eu vou sair com meu filho daqui igual eu saí com o Lucas. Eu não aceito. Alguma coisa está acontecendo. Eu não estou conseguindo ver, e os médicos não. Mas o senhor vê tudo. O senhor vai lá agora falar com a doutora Lília. Agora, é hoje, Deus. Eu só saio daqui com uma resposta do senhor. E Deus falou assim para mim, claramente. Eu lembro que a Lu estava rezando, e tinha umas 5 pessoas em cima de mim rezando. Deus falou assim, eu dei a sua voz e te dei a sua escuta para que você honre a experiência que eu estou deixando você passar. A partir dali, eu ressignifiquei toda a minha dor. Eu falei, pronto, eu não estou contando para as pessoas o que eu estou vivendo, eu não estou ajudando pessoas com tudo que Deus está me dando. Deus me deu uma missão linda de transformar vidas. E eu não estou fazendo isso. Deus não é o Deus da barganha. Deus não estava trocando uma coisa por outra. Ali eu consegui ouvir. Ele estava tentando me dizer isso há muito tempo. Mas ali, eu com uma cobertura espiritual gigante, eu consegui ouvir. Falei, pronto. Falei, Deus,
A partir de hoje, eu sou uma mulher que honro a tua palavra e vou transformar todas as vidas que eu for capaz de transformar. Eu, como instrumento dele, obviamente, que eu nunca teria a pretensão de transformar se eu não for instrumento dele. Passaram 2 horas, aí nisso, a doutora Lília veio, eu entrei na UTI novamente, cabeça do Miguel raspada, um acesso na cabeça do Miguel entubado, estado gravíssimo. Não descobriam o que o Miguel tinha. Passou uma hora, eu falei para a doutora Lília, maravilhosa, ungida por Deus, ali, doutor Flávio. Falei, vai descobrir. Eu pedi a Deus, vai descobrir. O cirurgião chegou, e aí descobriu, fizeram outro raio-x, descobriram a perfuração intestinal. Deus me deu, ele me deu o que eu pedi. Ele me deu, eu pedi a Deus, ele me deu aquele dia. E naquele dia foi tão tremendo que eu presenciei um menininho na UTI, eu não vou falar nomes, claro, mas um menino, eu vi um menino, ele morreu e ressuscitou, lá dentro daquela UTI. Infelizmente, horas depois, ele veio a falecer. Mas o menino estava ali morto no colo da mãe dele, morto. Falei, meu Deus, a mãe perdeu. E eu em tudo aquilo, passando por tudo aquilo. Quando eu estava lá fora, esperando o Miguel voltar da cirurgia, a mãe veio e me deu um abraço, falou assim, força, o Miguel vai recuperar. Eu pensei, essa mãe é forte demais. O menino dela acabou de vir a óbito. Aí eu falei assim, eu não sei nem te dizer. Ela falou assim, Letícia, o fulano, meu filho está vivo. Falei, quê? O seu filho está vivo? Eu vi o seu filho morto no seu colo. Ele está vivo. Letícia, e de manhã a gente tinha feito uma oração muito poderosa lá, a gente reunia e fazia. E nesse dia eu tinha feito a oração. Ela falou assim, a sua oração me deu tanta força. E ali eu via Deus falando comigo o tempo inteiro, comadre. Deus fala com você, fala com a gente o tempo inteiro. A gente que não quer escutar. A gente que não dá conta. Por quê? Porque a gente está com coisas muito carnais. A gente está com pouca oração. Aí a gente não consegue escutar. Então, ali, eu estava fora do meu corpo. Ali, eu estava muito conectada a Deus, naquele momento. Então, foi tremendo. Naquele dia, eu ressignifiquei toda a minha dor. Aquele dia, eu consegui enxergar as pessoas diferentes. Aquele dia, eu consegui ouvir as pessoas diferentes. E, às vezes, limitar algumas pessoas que não me faziam bem mais. E conviver, às vezes, com quem a gente não tem tanta harmonia de uma maneira melhor. Verdade. Gente, para mim é até difícil gravar com a Letícia, porque é muito emocionante. E é algo pessoal que, né, a gente passa juntos. Mas ela me fez lembrar de algo que eu quero compartilhar com vocês. Sobre a questão de você se colocar no lugar do outro, né? O tanto que é difícil. Por diversas vezes na minha vida, eu lembrei da Letícia. Diversas vezes. Eu lembro que uma vez, quando o José descobriu a alergia dele, e que ele foi desfalecer no meu braço, né? No braço da minha mãe, até chegar no hospital. E eu falava assim, e todo mundo gritando desesperadamente. E eu fui tendo força, e naquela hora eu lembrei a cena da Letícia na minha cabeça. Eu falava assim, se a Letícia deu conta, eu também vou dar. E eu fui chegando no hospital, lá com o José, e meu filho já estava assim. Na hora que eu entreguei ele na mão do médico, eu lembro que na hora que o doutor Daniel deu adrenalina para ele, que ele voltou a respirar. Tava todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Na hora que ele voltou a respirar, eu simplesmente, naquele momento, eu desabei. Naquele momento, parece que a minha fortaleza assim, foi embora. Eu falei, meu Deus. E até hoje eu não sei explicar como que eu consegui chegar lá. Mas eu lembro que a história da Letícia, o testemunho dela, me ajudou nesse dia. Quando eu dirigia, eu lembrava dela e eu falava, eu também vou dar conta. E a outra vez, que foi recente, que eu até mandei uma mensagem para ela, que eu lembrei dela, foi no dia que nós perdemos a gestação, que daí eu fui lá para a Prêmio, porque eu tive que fazer um procedimento. E na hora que eu estava lá, eu lembro que foi a noite mais difícil da minha vida. Assim, foi uma das noites mais difíceis da minha vida, porque eu tive que ficar internada e fazia o procedimento de manhã, e eu fiquei a noite inteira escutando os bebês nascendo e chorando. E aí eu ficava pensando, nossa, mas como será que viria a Maria? Será que ela viria parecida comigo? Será que ela viria parecida com o pai? E eu fiquei a noite inteira acordada, e eu tomei o medicamento, e
comecei a sentir muito mal e eu fiquei pensando, falei, gente, eu pedi até perdão para Deus naquele momento, sabe? Eu falei, eu tô aqui, um dia, né, em poucas horas, e com uma dor já tão grande, eu fiquei pensando, como que será que a Letícia ficou aqui esses 80 e poucos dias, né? Vendo o filho dela entre a vida, entre a morte, em todos os momentos ali, passando, e naquele momento eu mandei até uma mensagem para ela. Falei, comadre, eu não sei como que você tirou forças daqui. E ela foi, conversou comigo e acalmou meu coração mais uma vez. Então, a gente sabe que a sua base é o Senhor, que a sua fé é acima de tudo. Da onde que vem o seu ponto de fuga? Assim? Qual eram os momentos que você tinha o seu ponto de fuga, de conexão com o Senhor, da onde Ele te fortalecia? 24 horas por dia. Ele me fortalecia 24 horas por dia, principalmente os dias mais difíceis. Os dias mais difíceis. E eu conversava com ele. Deus, eu não dou conta mais. Vem aqui e faça alguma coisa. E sabe o que acontecia? Miguel melhorava. Porque ele pensava, eu tenho que dar um afago para a Letícia. Aí o Miguel podia ir para o meu colo. O doutor Flávio falava, a Marleide ia lá. A Marleide olhava com aquele olhinho lá, regalado para mim, cuidando do meu menino. Tem coisa melhor do que pessoas maravilhosas cuidando do seu filho? Isso não tem preço, não, gente. E a Letícia ficou tão conhecida lá, gente, que quando eu cheguei lá, todo mundo já sabia que eu era prima da Letícia. As enfermeiras que chegavam lá, você é prima da Letícia? Eu falei, sou prima da Letícia. Ela, Letícia, e contava a história, e elas ficaram lá conversando comigo um tempão até eu ir para o centro cirúrgico. Mas, comadre, eu queria que eu falo muito para várias pessoas que, para mim, o testemunho é algo muito edificante. É algo que transforma a vida de outras pessoas, né? Mas, para mim, o maior testemunho de todos é o testemunho vivo. É você. Muitas pessoas perguntam, Caru, qual que é seu testemunho? Conta pra gente seu testemunho. Eu falo, é só você olhar para mim. Quem me conhece antes, me conhece hoje, vê o meu testemunho. Da mesma forma que o seu testemunho está lá na sua casa, seus milagres estão lá na sua casa, basta olhar para a sua vida, o que você enfrentou, o que você passou, que vão ver o seu testemunho. Mas eu queria muito que você deixasse, porque a gente não tem noção. Eu conversei até com uma amiga que eu não tinha noção do tanto de abortos que tinham, né, espontâneos, até ter um. Então, depois que eu tive um aborto, que você foi conversar com uma pessoa e falar, eu também passei por isso. Não, também aconteceu isso comigo, que daí você vai descobrir. Eu falava, gente, mesmo, eu nem sabia e tudo, né? E, da mesma forma, as pessoas acho que não têm noção do quão isso acontece, né? De crianças nascerem prematuras, de ir para a UTI, de mães que enfrentam essa dor. A gente só passa a ter conhecimento quando você passa e enfrenta algo do tipo. Então, eu tenho certeza que tem muitas mães que estão enfrentando, né, momentos difíceis como o seu. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem para elas que estão enfrentando uma situação assim. Vou falar com elas, então. Eu queria falar para você que é mãe, que está enfrentando uma grande dificuldade na UTI. Primeiro, não se compare a ninguém. Segundo, não compare seu bebê a nenhum outro. Terceiro, use a rede de apoio que você tem aí, que são as mães. Quando a Caru fala, né? Acabou que eu me identifiquei ali, que uma foi falando. Nossa, eu também perdi, eu não sabia que isso acontecia. Essa rede de apoio que traz essa identificação, ela é poderosa para o nosso emocional e para o nosso fortalecimento, que é o que acontece dentro da UTI. Então, que as mães usufruam disso, porque a mãe chega ali apavorada. A mãe chega ali transtornada, a gente chega num grau de ansiedade. Então, a equipe tem que estar extremamente preparada para receber essa mãe. Porque o bebê, é claro que eles estão, é parte técnica. E receber a mãe e o pai apavorados, chorando. Os avós, como é que se faz? Então, eu quero dizer para você que é mãe, que está passando por esse momento, confie em Deus. E, acima de tudo, explique para o seu filho que está dentro dessa incubadora tudo o que está acontecendo com ele. Ele está te escutando, ele está te sentindo. Passe para ele todo o seu fortalecimento. E por que não? As tristezas que você está sentindo. O dia que você estiver muito fraca, saia um pouquinho da UTI, dá uma respirada, chora e volta.
Mas pode contar para ele. Eu contava para o Miguel muitas vezes. Hoje a mamãe está um pouco triste, porque tristeza faz parte da vida. As pessoas hoje, na sociedade, elas estão com medo, né? De sentir medo, tristeza, ansiedade. Isso é sentimento. Eu tenho que sentir, meu filho tem que saber que isso existe. Né? Então, assim, a mãe tem que saber isso. E outra coisa, não menospreze a sua dor. E nem a dor do outro. Por quê? Porque são muitos casos, comadre, dentro de uma UTI. Desde um menino que fica lá 24, 48 horas, até um caso gravíssimo, que é um extremo igual dos meus meninos, o Miguel e do Lucas, que tem que passar por cirurgia, tantas intubações, perigos de sequela. Então, às vezes, a mãe que está aí dentro, ela, às vezes, assim, pode ser que ela menospreze a dor do outro em dizer: não, peraí, a minha é mais difícil, ou a minha é mais fácil. Não, cada um tem uma dor. Quando a gente não se coloca no lugar do outro, que é o que você falou, e é importantíssimo, a gente às vezes acaba menosprezando a dor do outro. E não tem como, é impossível, mesmo as mães dentro da UTI, saber o que a outra está vivendo. Imagina que está fora. Então, mesmo, tem uma que eu fiquei muito amiga, a Juliana, muitas vezes, ela me falava: eu não estou entendendo, eu não consigo ver como é que você está passando por tudo isso. Eu não consegui entender. Ela estava ali comigo o dia inteiro. Por quê? Porque são dores diferentes. Mas que ali, dela falar aquilo, de eu falar o que eu estava sentindo, era um suporte, comadre, tremendo para a nossa vida. Então, se apoie nisso. Confie na equipe que está com seu filho. E não é porque a gente confia que a gente não tem que observar e questionar. Eu sou de personalidade questionadora, mas eu não atrapalho a equipe que está ali cuidando, e eles cuidam dia e noite, é exaustivo. Sabe por que é exaustivo para eles? Não é o físico, é o emocional. Comadre, você não tem noção que eles sofrem com a gente. De um menino que está pronto para ir para alta e no outro dia ele está dentro de um centro cirúrgico. Então, assim, é tremendo o que essas pessoas fazem na vida dos outros. Então, mãe, saiba que amanhã pode ser que seja pior. UTI, quando eu falo isso, ela é uma montanha-russa. Prematura é uma montanha-russa. No outro dia está pior, mas no outro vai estar melhor. E você vai receber alta. Confie em Deus, confie na equipe. E, acima de tudo, confie em você. Amém. Antes da gente encerrar, eu queria só que você contasse aqui pro pessoal como que tá a sua vida hoje e a dos meninos hoje. Porque o Lucas, que é o nosso primeiro milagre, tá lá andando de cavalo com o José, correndo, feliz. Quem olha pro Lucas hoje, gente, eu quero até falar para vocês seguirem a Letícia no Instagram. Que vocês vão ver, ela tá postando muitas coisas lá sobre a rotina dela, sobre a vida, contando muita coisa edificante, muitos projetos. E lá ela mostra os meninos. E quem vê ambos, né, não imagina que ela passou por isso. Então, quando a gente vê a vida de uma pessoa, se você encontrasse com a Letícia hoje no shopping, andando com a família dela, você jamais iria imaginar tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela viveu, toda a bagagem que ela adquiriu esse tempo. Então, eu queria que você contasse como está hoje a sua vida e a vida da sua família. Hoje, Miguel ainda terá que passar por uma cirurgia, né? Ele saiu com colostomia, quem não sabe o que é o intestino aqui na barriga. Então, ele usa uma bolsa, ele faz cocô, né? Pela bolsa aqui na barriga. Então, ele tem cuidados integrais, saúde plena. Um menino normal, de saúde plena, em desenvolvimento, só que exige mais cuidados, porque ele tem um intestino para fora. Então, eu não tenho uma pessoa que me ajude. Eu estou sozinha em tempo integral com as crianças. Fiz questão que isso acontecesse. Óbvio que eu tenho uma rede de apoio, né? Graças a Deus. Tem tia, mãe, a minha sogra, o meu marido, e assim vai. Mas eu cuido integralmente dos meninos. Então, Miguel vai passar por uma cirurgia esse ano, mas está ótimo. Lucas na escola, como você disse, estão lá na chácara andando a cavalo, brincando. Lucas é um menino muito questionador, um menino feliz, um menino, assim, quem vê o Lucas, né? As meninas lá da escola, o pessoal da escola fala assim: gente, ele acorda muito feliz. Ele acorda todo dia muito feliz, ele é muito feliz. Ele ama viver, ele adora viver, ele conversa, ele ri, e tudo ele acha muito bom. Ele me ensina todo dia. E todo dia esse menino quer saber uma história de Jesus, comadre. Eu até quero indicar aqui o Superbook.
no YouTube para as mãezinhas aqui, para assistir as histórias de Deus maravilhosas. Então, eles estão lá comigo, nós estamos aguardando a cirurgia do Miguel. Vai ser mais um tempo de UTI. Para mim, é muito sensível isso. Para mim, é muito difícil pensar que eu tenho que retornar à UTI com o Miguel. É muito complicado. Nós estamos com uma equipe muito boa, obviamente, né? Tem muitas pessoas maravilhosas em Goiânia, tecnicamente, mas é muito difícil pensar que eu vou voltar para isso. E eu decidi viver. Quando eu decidi até vir para o Instagram aí, que eu tinha essa dificuldade, grande exposição, eu decidi vir para transformar a vida das pessoas. Então, se eu transformar 1, 10, 100, quanto mais, melhor. Então, eu vim com esse objetivo de mostrar que os meus meninos eles foram extremamente graves, mas que eu estou ali vitoriosa. E que o emocional da mãe é muito difícil. Eu vou falar, um pós-parto de UTI tem um estado depressivo muito grande. No do Lucas, eu passei por coisas devastadoras, fiz tratamento, foi muito, muito difícil, mas isso é um outro assunto. Então, no do Miguel agora, eu falei assim, eu preciso decidir. A fé, você vai ter fé por ter? Fé sem ação é morta. Então, eu preciso decidir viver, eu preciso decidir acordar, eu preciso decidir ser mãe, eu preciso decidir ser mulher, ter meus desejos, fazer minhas coisas com a minha realidade, que é cuidar das crianças. Então, eu vou adaptar a minha realidade. Então, foram decisões que eu não dependo de outra pessoa para tomar. Eu dependo de mim mesma. Fácil? Lógico que não é. É difícil. Tem dias que eu acordo triste, que eu acordo desanimada, que vem lembranças e lembranças na minha mente de tudo que meus meninos passaram e o que o Miguel ainda vai passar, porque uma cirurgia dessa exige, assim, gasta uma energia da criança muito grande, é um pós-cirúrgico difícil. Então, eu sei o que eu vou passar novamente, mas eu estou sustentada na fé e na minha decisão de viver melhor, na minha decisão de passar isso para os meus filhos, na minha decisão de diariamente ser feliz, apesar de ter desanimação, de ter tristeza, de às vezes chorar. Amém. Bom, pessoal, a vida da Letícia, né, como eu disse, é um testemunho lindo e que edifica muito, né, a vida de todo mundo. Eu tenho certeza que você que está aí nos acompanhando, assistindo, ouvindo, que você foi tocado, foi abençoado através dessa palavra. A vida dela me mostra, em primeiro lugar, que nada é impossível para Deus, né? Nada. Para os médicos, ela já recebeu várias vezes notícias de que não seria possível e que eu creio que para uma mãe ouvir isso deve ser algo assim extremamente difícil, gente, difícil. E Deus foi lá e mostrou, falou assim, olha, pro médicos, para as mãos humanas, pode parecer impossível, mas para mim é possível, porque para Deus nada é impossível. O que para a gente pode parecer que nunca vamos atingir, o Senhor faz em questão de segundos. Então, a Letícia, ela viveu o amor e vive o amor de Deus pela vida dela, pela vida da sua família. Tem 2 milagres em casa. E eu creio que Deus pode fazer o mesmo milagre que fez na vida dela, pode fazer na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que acreditam no Senhor, que acreditam no amor dele. E o segundo ponto importante que eu queria que vocês levassem no coração é a questão da decisão. A decisão ela é algo muito importante nas nossas vidas. Todos os dias, quando eu acordo, eu decido perdoar. Todos os dias, quando eu acordo, eu decido acreditar. Todos os dias, quando eu acordo, eu decido ter fé. Muitas vezes a gente fica esperando umas circunstâncias, fica esperando o mover do Senhor para que, a partir daquilo, a gente passe a acreditar. Ah, se Deus vier aqui agora e fizer o sobrenatural na minha vida, eu vou passar a ter fé, eu vou passar a acreditar. Muitas pessoas vivem esperando o mover dos céus. Mas eu creio muito que é muito importante que nós possamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo é decidir acreditar. A fé, ela vem muito por ouvir a palavra de Deus e muito por você decidir ter fé. A fé, ela não é um alvará que te dá, que fala assim, que ó, você que tem fé, você que acredita em Deus, você não vai passar por problemas, você está livre. Não é isso. A fé é você ter a certeza que você vai passar por problemas, que você vai passar por obstáculos, mas que você tem alguém te amparando ali, que é Deus. Tem uma história
você está sendo tão tocada por Deus que vem as coisas de Deus. Tem uma história que às vezes as pessoas já ouviram. Uma velhinha estava lá, estava tendo um enchente na cidade dela, na casa dela, a casa dela encheu de água, ela foi para a rua. E a água começou a encher, passou um barco. E ela pedindo a Deus, Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. Passou um barco. Senhora, sobe aqui. Não, já pedi para Deus, Deus vai me salvar. O barco foi embora. Passou um jet ski. O jet ski veio. Senhora, vamos. Não, eu estou esperando Deus. Deus vai me salvar. E foi embora. De repente, passou um navio. Senhorinha, vamos, a senhora vai morrer. Não, Deus não vai me deixar morrer. Eu estou pedindo para Deus. Eu estou esperando Ele, não vou entrar. O que aconteceu? Ela morreu. Ela foi para o céu. Aí ela chegou lá e falou, Deus... Mas eu sempre tive muita fé no Senhor. Eu estou lá confiando, eu não entrei em nada, confiando que o Senhor ia me salvar. Ele falou assim, mas eu mandei o barco, eu mandei o jet ski, eu mandei o navio. Você estava esperando o quê? É, exatamente isso. Então, Deus, ele usa instrumentos, usa pessoas para fazer o milagre dele, para fazer a cura dele, né, para nos amparar. E nós temos que estar sensíveis a isso e ter a decisão. Assim como a Letícia, ela decidiu ter fé. E por diversas vezes Deus falou com ela através da decisão dela. Então, eu quero encorajar você que está aí a também fazer uma decisão na sua vida. Decida acreditar no Senhor, decida confiar a sua vida no Senhor e decida ter fé todos os dias. Acorda e fala, hoje eu decidi ter fé. E eu tenho certeza que Deus vai prosperar a sua vida muito mais. Comadre, muito obrigada, do fundo do meu coração. É a primeira vez que eu sempre fiquei incentivando ela a trabalhar nas redes sociais, porque ela não postava nada. E eu falei, abre esse Instagram, as pessoas precisam saber do seu testemunho, as pessoas precisam aprender através da sua vida. E ela recentemente abriu e está sendo um sucesso. Quero até novamente falar para vocês, me seguir, qual que é seu Instagram? Porlê Vieira. Porlê Vieira. Comecem a seguir a Letícia, que vocês vão ser muito edificados, vão aprender muito. E o primeiro lugar que ela está vindo aqui falar e abrir foi aqui no CaroCast, que eu fiz questão. Falei, olha, eu preciso muito que as pessoas conheçam a sua força e conheçam a sua história, conheçam o milagre que Deus fez. Porque se você for ler a Bíblia, é engraçado que a gente vê tantos milagres que o Senhor realizou, né? Tantos milagres que ele operou naquela época. E muitas vezes a gente fica acostumado em só ler a Bíblia e achar que Deus só fez milagres lá. Só que não é assim, gente. Deus, ele continua operando milagres todos os dias na sua vida, na minha vida. Então, eu falo que todo dia é um dia novo para o Senhor fazer aquilo que é da vontade dele, para ele operar a sua glória e o seu milagre. Então, obrigada por você ter vindo aqui, obrigada por você ter aberto seu coração. Sei que não é fácil, mas por você ter compartilhado conosco, eu tenho certeza que foi muito edificante. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Espero que você volte mais vezes para compartilhar mais conosco. Amém, comadre. Eu que agradeço. Foi uma grande oportunidade, um desafio difícil eu me colocar aqui para fora, né? Mas extremamente necessário. E obrigado pelo incentivo que você dá, não só a mim, como a várias outras mulheres e pessoas. Você pode ter certeza que você está impactando na vida de muitas pessoas. Então, eu te agradeço. Você foi minha grande incentivadora. Você e Carol, minha cunhada, minhas grandes incentivadoras de alcançar pessoas. Então, o seu propósito é esse. Você é uma mulher corajosa, de fibra. O seu exemplo está fazendo muitas pessoas se modificar. Pode ter certeza disso. Eu estou honrada de estar aqui. Amém. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar com outras pessoas. Envie para o máximo de pessoas que puderem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.